Olá galerinha, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, dessa vez para falarmos sobre usos dos oceanos e dos mares. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas nos mares e oceanos? O que mais se pode oferir de recursos no que diz respeito, por exemplo, à geração de energia, à pesca, entre outras tantas atividades? Então, dando continuidade à nossa aula sobre hidrografia, mais precisamente sobre mares e oceanos, vamos tratar sobre essa questão do uso dos oceanos e dos mares. A exploração econômica dos oceanos e dos mares. Desde quando as pessoas exploram os mares e os oceanos economicamente falando, né? Nós sabemos que desde sempre, desde a antiguidade, os povos já navegam nas águas oceânicas e também dos mares. A circulação foi se intensificando com o aperfeiçoamento das embarcações. Sabemos que, por exemplo, num passado bem distante, embora as pessoas já navegassem, embora as pessoas já explorassem os mares e oceanos para navegar, as embarcações elas eram evidentemente mais precárias, não tinha nenhum tipo de aperfeiçoamento técnico, os equipamentos de navegação também não eram todos esses que nós conhecemos hoje. Mas o fato é que, independentemente de não haver aperfeiçoamento, as pessoas já navegavam pelos mares e os oceanos. E esse processo se intensificou, essa circulação se intensificou na medida que se aperfeiçoou também as embarcações, as técnicas e os equipamentos de navegação. Além disso, outra atividade que é também muito antiga e que até os dias atuais, agora também aprimoradas e que são desenvolvidas nos mares e oceanos, é a pesca. Então poderemos destacar pesca e navegação como as mais antigas atividades desenvolvidas nos mares e oceanos. Atualmente, nós conhecemos dois tipos de pesca, a pesca artesanal e a pesca industrial, que tem seguramente diferenças bem consideráveis entre uma e outra. A pesca artesanal ela é praticada em pequenas embarcações nas proximidades dos litorais, na costa, não muito em alto mar, né? E sem a presença de embarcações sofisticadas, sem a presença de muita tecnologia. Já a pesca industrial ela pode ser praticada em alto mar. E além de utilizar, por exemplo, modernas embarcações, elas são dotadas de equipamentos que facilitam a localização de gigantescos cardumes e também equipamentos que auxiliam a sua retirada do mar, né? Então a indústria da pesca ela é desenvolvida. Existem alguns países cuja indústria da pesca elas são muito importantes, como é o caso, por exemplo, de alguns países asiáticos, como o Japão, alguns países nórdicos da Europa, como a própria Noruega, né, a Dinamarca, entre outros exemplos poderíamos citar, onde a pesca ela é fundamental, ela é muito importante. E a pesca industrial tem essa distinção da pesca artesanal por contar com embarcações mais equipadas, possibilitando a sua ida em alto mar, entre outros elementos que possam localizar cardumes, etc. A foto aqui vai ilustrar, por exemplo, uma pesca artesanal. Aqui nós temos um pescador que usa uma jangada, que é ali uma embarcação muito antiga e bastante, né, peculiar para poder pescar. Aqui ele está no litoral de Alagoas, praticando a sua pescazinha artesanal ali com a sua simples jangada. Já aqui nós vemos o aspecto de um navio pesqueiro, né? Existem inclusive alguns navios que são dotados no seu interior de todo um dispositivo para processar o pescado lá mesmo, né? São chamados navios indústria, que lá mesmo ele já vai processar todo o pescado para que não haja a perca de tempo no processo de retirada do peixe, do fruto do mar e o seu processamento. Então aqui já é um aspecto bem mais sofisticado, bem maior, que permite o içar, né, de cardumes inteiros e a potencialização da produção da pesca, né, sobre a pesca industrial. Além da pesca, existem outras atividades que são também muito importantes, que são realizadas nos oceanos e nos mares. Entre elas, posso destacar a extração de petróleo e gás natural, que é fundamental, né? Nós sabemos que hoje em dia o petróleo ele é corriqueiramente explorado nas profundidades dos mares e oceanos. Então o petróleo explorado nas plataformas continentais estão sendo cada vez mais escasseados, então existe cada vez mais o consumo, ele sempre foi gigantesco de petróleo, que é a matriz energética
constituída ali pelos combustíveis fósseis, né? Basicamente o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Então, na medida que esse petróleo vai sendo explorado, ele naturalmente vai acabando, porque é um recurso energético não renovável, então vai se explorando cada vez mais em profundidades maiores. Então, a exploração do petróleo, né, nas chamadas plataformas continentais ali nos mares e oceanos, eles são comuns, e para isso requer toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui na imagem, dessa chamada plataforma de petróleo, que tem essa, entre outras tantas situações, essa característica de, enfim, ter a tecnologia suficiente para explorar petróleo em águas profundas. O Brasil, inclusive, é um dos países que detém essa tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas, estando agora o Brasil, por exemplo, explorando a camada pré-sal, que está a mais de 7 mil metros de profundidade, ali naquela bacia petrolífera que fica entre a costa dos estados do sudeste brasileiro, Rio do Espírito Santo, Rio de Janeiro e o litoral de São Paulo. Além da questão da exploração de petróleo e gás natural, temos também a exploração e a extração de sal marinho, né? Aqui no aspecto da outra foto, também é uma outra atividade muito importante que é desenvolvida nos mares e oceanos. Aqui no Brasil, o estado do Rio Grande do Norte corresponde a quase 90%, se não mais, de toda a produção de sal marinho do país, né? Então temos a super especialização daquele estado nordestino na produção de sal marinho. E a obtenção de energia através dos mares e oceanos? Como se dá esse processo de obtenção de energia, né? São custos elevados para que se desenvolva, por exemplo, meios de energia alternativos gerados a partir das águas oceânicas. Então, apesar dos altos custos de desenvolvimento, meios alternativos de geração de eletricidade estão sendo experimentados em alguns países, né? Pode-se obter energia dos mares e oceanos de 3 maneiras, de acordo com a movimentação de suas águas. É um processo bastante caro, né? Os custos são muito elevados para obter energia a partir das ondas marítimas, mas o fato é que alguns países já conseguem obter energia a partir da movimentação das águas oceânicas, né? E isso é bastante curioso, porque a gente cada vez mais percebe que a obtenção de energia ela pode se dar sobre várias maneiras. Nós já conhecemos os métodos tradicionais para a obtenção de energia, como a própria energia, né, como nós dizemos agora há pouco, as fontes não renováveis, que é o petróleo, carvão mineral, gás natural, mas também conhecemos a energia obtida a partir da força das águas dos rios, que é a hidroeletricidade. Também aí já sabemos as outras e conhecemos as outras métodos de obtenção de energia renováveis e limpas, que são muito importantes, que é a solar e a eólica, mas também o movimento das águas marítimas também faz com que a energia possa ser gerada, embora seja um método mais caro, de custos mais elevados, mas não deixa de ser um método alternativo para a geração de eletricidade. Aqui eu tenho um exemplo da obtenção de energia a partir da ação das ondas, né? Esse equipamento bem curioso aí, ele faz com que a ação das ondas possa gerar eletricidade. Então, o mecanismo de usina geradora de energia elétrica no terminal de múltiplas utilidades do PECEM, que fica no estado do Ceará, aqui no Nordeste brasileiro. A oscilação das ondas do mar movimenta os braços mecânicos com flutuadores. Eles ativam um sistema de bombas hidráulicas que acionam turbinas geradoras de energia elétrica. Os 2 braços retratados aqui na foto podem gerar energia suficiente para manter o funcionamento de 60 casas. Olha só que curioso, né? Então, esses 2 braços mecânicos com esses flutuadores captam o movimento aí das ondas e as transformam em energia, o que é bastante curioso. Outra forma de obtenção de energia através das águas oceânicas é a oscilação das marés. É a energia que vem do movimento das marés com o movimento das ondas e a diferença de temperatura entre as diferentes correntes e as camadas do oceano, né? Então, a oscilação das marés faz com que, por exemplo, essa energia possa ser obtida, porque observa-se a diferença de temperatura. Se você tem a oscilação das marés, automaticamente você vai ter uma oscilação também de temperatura. E é justamente essas diferentes correntes das camadas de água do oceano que geram esses diferentes tipos de temperatura que faz com que a energia possa ser obtida. Conhecida também como energia maremotriz, ela é utilizada em países como França, Japão, Reino Unido e Rússia.
é uma forma de obtenção de energia bastante peculiar também. A montagem, aqui a imagem, ilustra como é basicamente uma usina de obtenção de energia a partir da oscilação das marés. Diferença térmica, que é também uma forma de se obter energia, que é a diferença térmica entre as águas quentes superficiais e as águas frias mais profundas. Então, essa distinção entre as águas mais quentes da superfície e as mais frias que estão nas profundezas também faz com que se obtenha energia elétrica. Em agosto de 2015, celebrou-se a conclusão da maior usina oceânica térmica de conversão de energia do mundo, no estado estadunidense do Havaí, localizado em um arquipélago do Oceano Pacífico. Então percebam, pessoal, as alternativas bem curiosas de obtenção de eletricidade nas águas oceânicas e também dos mares. A gente imaginava que ali de repente podíamos apenas obter a questão da pesca, da extração do petróleo, ou mesmo, enfim, de alguma outra atividade, mas observa-se que até energia pode ser obtida nas águas oceânicas e nas águas dos mares. Agora, existe um problema que deve ser discutido, que já é largamente discutido, mas que precisa ser resolvido com relação às águas oceânicas, que é a poluição. A poluição marinha, ela também, concomitante com a sobrepesca, são dois grandes problemas a serem resolvidos. Tudo isso põe em risco a biodiversidade dos mares e dos oceanos, né? A sobrepesca, por exemplo, ocorre quando a pesca ultrapassa a capacidade da natureza de repor as espécies, né? Por exemplo, a pesca industrial que nós falávamos agora há pouco, ela é sempre associada à sobrepesca. Que quer queira, quer não, aqueles gigantescos cardumes localizados pelos satélites e sensores instalados ali nos navios, acaba captando uma quantidade muito grande de pescado, superior à capacidade que a natureza tem de repor aquele animal, né? Então isso você acaba provocando ali uma espécie de desequilíbrio ambiental. Mas a pesca artesanal também pode, enfim, acabar acarretando na sobrepesca, quando o pescador não respeita, por exemplo, o período ali de reprodução daquele animal. Isso também pode acarretar nessa sobrepesca, assim como também ele pesca além dos limites daquela região ali com a oferta daquele tipo de pescado, né? Então, um problema a ser observado é que essa questão da sobrepesca. A imagem que ilustra uma quantidade considerável de pescado extraído ali por esse navio, né, em caráter industrial, que pode, por exemplo, ilustrar esse problema que estamos dizendo aí sobre a sobrepesca. Outro problema triste que nós observamos nos mares e oceanos é a poluição, né, o derramamento ali de dejetos industriais, de óleo, geralmente vindo da exploração de petróleo, vazamento de radioatividade em decorrência de acidentes com usinas nucleares, também acontece, né, já foi verificado, né. Tudo isso faz com que, por exemplo, a gente tenha um mar cada vez mais poluído, a destinação de resíduos aleatoriamente nos oceanos, né, faz com que a gente tenha ali uma ameaça para a vida marinha, para a biodiversidade, o envenenamento de espécies, assim como também, né, o fato de alguns peixes ou mesmo animais como tartarugas e outras espécies ali se depararem com plásticos e consumirem aquele objeto e morrerem, enfim, por conta disso. E são vários os problemas acarretados a partir disso aí. Os custos de limpeza e prevenção de acidentes com petróleo são muito altos. Muitos projetos e parcerias entre países têm sido bem sucedidos em amenizar impactos ambientais desses acidentes, mas isso não tem sido suficiente. A gente tem presenciado corriqueiramente o derramamento de óleo no mar, né? Aqueles grandes navios petroleiros que acabam, enfim, por um motivo ou outro, acarretando esse derramamento. Isso é bastante preocupante, além também da destinação ali de muitos dejetos das indústrias e do lixo doméstico mesmo, do consumo para os mares e oceanos. As fotos ilustram, né, essa situação bem impactante. Olha a quantidade de papel, de madeira, de plástico. Não vai demorar muito, vai ter mais plástico nos mares e oceanos do que mesmo peixe, né? E a gente sabe que um material suspenso desse leva aí milhares e milhares de anos para ser decomposto. Ele vai ficar ali poluindo, suspenso e oferecendo risco à biota marinha, né, à biodiversidade desses mares e oceanos, assim como também o derramamento de petróleo, que é algo muito triste e que a foto também abaixo ilustra. Então, portanto, pessoal, os mares e oceanos, eles têm enquanto característica também serem utilizados largamente
né, pelas pessoas que convivem nas suas margens, tanto na exploração da pesca artesanal ou industrial, como também na obtenção de energia, né? É muito importante do ponto de vista econômico, mas também observarmos a necessidade da correta exploração, né? Do correto convívio com toda a biodiversidade verificada às margens dos mares e oceanos. É sempre importante observar, toda essa discussão a gente tira a partir ali do material que temos à disposição, que é a coleção Araruba Plus, Geografia, né, sexto ano da História Moderna, e que nós desenvolvemos, portanto, a nossa aula. Eu agradeço cada um de vocês pela atenção, pelo tempo que nos deram, e até a nossa próxima aula com mais um assunto de Geografia com o professor Damião. Um abraço e fiquem com Deus, pessoal.